Quando a mulher passa 21 anos orando para o marido se converter, e ele não se converte. E quando eu me separei, a primeira coisa que eu questionei a Deus foi: o Senhor, por que você não ouviu as minhas orações? Eu passei 21 anos da minha vida, Senhor, pedindo para um homem se converter, pedindo por salvação, pedindo que a tua graça se manifestasse na vida desse homem. Eu pedi, Deus, e por que tu não ouviu? Tu não existe, então? Até que um dia eu estava sentada, chorando na minha casa, e o Senhor disse: eu sempre quis salvá-lo, mas ele não quis. E aí eu entendi que o processo, o que aconteceu na minha vida, não era culpa de Deus, que Deus não ouviu a minha oração, mas era uma escolha. E o nosso Deus é um Deus que permite que a gente escolha. Olha, pode parecer óbvio o que essa mulher está falando. E de fato é. Mas o que trabalha contra o óbvio, e não só esta mulher, mas muitas outras mulheres dentro da religião dos homens, são levadas a esse tipo de conflito e que muitas vezes coloca a própria fé delas em risco. Sim, em risco de um ceticismo total, em risco de um distanciamento total de qualquer credulidade em Deus. Isso tem a ver com o modo como a doutrina da religião dos homens faz uma verdadeira lavagem cerebral nessas mulheres. E como eu oro e peço a Deus, para que muitas que estão aqui me ouvindo, vivendo contextos, meu Deus do céu, completamente turbulentos, desconectados com todas as evidências do desamor e até da perversidade, não levem 21 anos para poder perceber e acordar para o óbvio. Ah, Felipe, mas eu conheço a fulana e a ciclana e a irmã tal, que orou e não sei em quanto tempo o marido retornou para ela. Ok, retornou, e nesse caso, essa pessoa, ela teve o ajuste de 3 variáveis que nós simplesmente não temos o controle sobre isso. Que é o interesse da própria mulher em poder pleitear e aguardar aquela situação completamente complicada e dolorosa. Teve também a variável do sujeito que resolveu se conscientizar e mudar. E ainda teve a variável do potencial de entrosamento para ambos, mesmo depois do ocorrido, conseguir se ajustar. Nenhuma dessas 3 variáveis a gente consegue controlar. Não consegue. No entanto, a doutrina da religião dos homens, como precisa se vender como uma proposta atrativa para as pessoas, eles dão tanta ênfase no matrimônio que o valor do matrimônio fica acima ao valor da própria vida, do amor próprio e da coerência dos fatos. De modo que pessoas são convencidas de que, principalmente as mulheres, de que o matrimônio é a finalidade última da vida e sem ele, ela não tem nenhum significado. Dentro da religião, inclusive, existe uma moral que estabelece status de espiritualidade para aquelas mulheres que são casadas e para aquelas que, estando separadas, estejam ali em oração, aguardando o marido voltar, ainda que o marido esteja com 5 amantes, já tenha feito filho, esteja com essas amantes e já esteja seguindo a sua vida normalmente sem ela, mas ela vai sendo consagrada no meio do grupo, quanto mais ela espere e continue orando até ele voltar, e a fé dela e a devoção dessa mulher vai sendo qualificada de acordo com o retorno ou não desse sujeito. É tudo diabólico, opressor, um potencial imenso de levar ao desânimo muita gente, tanto quanto captura muitas mulherzinhas que, com carências, elas projetam sobre o matrimônio uma idealização tal de realização que elas não conseguem nem discernir quem é o homem com quem elas estão se relacionando, porque, enfeitiçadas pelo discurso da doutrina, pelo simples fato de estarem se casando e entenderem que essa é a finalidade principal dessa vida, meu Deus, elas então se casam com uma total desconexão, cheio de sombras e de pontos cegos em relação a com quem elas estão se relacionando, e quando o óbvio começa a se mostrar no curso do relacionamento, elas se transtornam e passam a querer compensar a ausência do discernimento no início, na fase de namoro e de avaliação, uma hiperdevoção, cobrando de Deus um ajuste, porque elas estavam fazendo o bem, que é se casar, elas estavam realizando a suposta finalidade última da vida, que é se casar, logo Deus tem a obrigação de ajeitar. E nunca foi assim. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando Paulo trata de casamento, o próprio apóstolo Paulo, no versículo 16, diz: mas se o descrente ou o desinteressado quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Que servidão é essa? É a servidão dessa conectividade imposta pela lei que liga o homem à mulher e que só se separa pela morte, de modo que se um não quer, então o outro pode se apartar, e isso não deixa os envolvidos, sobretudo a pessoa que está do lado da luz e da honestidade, em servidão de conexão com um sujeito alienado. E por quê? Olha o que Paulo diz: porque Deus vos tem chamado à paz. E ele ainda pergunta: pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E ele faz essa pergunta e ele não dá a resposta. E sabe por quê? Porque não tem resposta. Agora não venham aqui com essa história: ah, Felipe, você está então trivializando o casamento, então eu posso me separar 500 vezes e me casar 500 vezes. Olha, não confunda o que é o seu desejo incubado com aquilo que é a mensagem que eu estou querendo levar. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Vocês que lidam com o matrimônio como obrigação e como opressão da lei, vocês desconhecem o amor e ficam cheios de desejos tarados do lado de dentro, ouvem uma mensagem como
como essa que eu estou falando, e isso soa para vocês como se a porteira estivesse abrindo para todos os desejos e impulsos tarados de vocês. Não é com vocês que eu estou falando. Eu estou falando aqui com gente simples, sincera e honesta que sofre. Que, como essa moça aí do vídeo, fez de tudo, mas ela acordou para como funciona a realidade. E a realidade é, Deus não é um Deus casamenteiro. Nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. Se a verdade dos corações se dispõe em direções contrárias, não fica um sujeito à servidão em relação à alienação do outro, porque Cristo Jesus morreu a morte que nós deveríamos morrer e ressuscitou como primogênito, indicando que nós também temos a chance de ressurgir para uma nova vida. Mas isso é coisa que a doutrina da religião jamais vai permitir. Portanto, o casamento tem o seu peso e tem a sua importância. E se você já casa pensando e considerando a possibilidade de se separar, então é porque você nunca casou. Mas aqueles que casaram, porém se depararam com o que se não tem como alterar, com a própria impotência diante da deliberação do outro, na direção de um caminho mau, o Senhor é quem te justifica e você não está sujeito à servidão. E a minha oração é para que você não leve tantos anos como essa moça para dar um passo em fé. Não na direção do que a religião dos homens batem palma e adulam para que você tenha uma boa reputação diante deles, mas diante daquele que é o único que poderia te condenar, mas enviou o próprio Filho para poder nos salvar. E ele é que ensinou que lá na glória não se casarão e não se darão em casamento, porque casamento é terreno, é daqui dessa terra. Mas cabe à religião superestimar a coisa. E eu, no caso, estou subestimando? Não, tem muita importância e tem o seu lugar. Mas o que eu quero aqui trazer é colocar o matrimônio no lugar que ele tem que estar. Não do modo como a religião dos homens faz, gerando esse tipo de sintoma no relato dessa moça, mas dentro do seu devido peso e significado, para que cada um viva a verdade sem ser oprimido por conta de doutrina de homens. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.